Hoje, 8 de setembro de 2025, segunda-feira, vamos fazer o estudo de Romanos, capítulo 7 da nossa série de estudos do livro de Romanos de São Paulo. Com oração, vamos começar. Oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força e Fé. Esse que eu vos falar, se gostar no final do livro, do estudo do livro de Romanos, do apóstolo São Paulo, por favor, você deixa o like precioso e se inscreva se ainda não é inscrito. Compartilhe, comente. Senhor Deus, abençoe esse estudo que nós fazemos para a honra e glória do teu santo nome, da tua palavra. Perdoa nossos pecados e abençoa os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Não sabeis, vós irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado de forma alguma, porém eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheci o desejo de se a lei não dissesse, tu não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado pela vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte de forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim. Mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então essa lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aqui nós temos que ver algumas coisas, alguns pontos. Paulo diz que está falando esse capítulo para os que conhecem a lei. Ele, como fariseu, também como filósofo, né, cidadão romano, conhecedor da filosofia grega e romana, e da justiça grega e romana, e da revelação bíblica com os fariseus e saduceus que ele estudou, e era um fariseu. Ele, conhecendo a lei, ele passou por toda esta luta da desordem
da nossa mente, da nossa carne, dos nossos hormônios, em relação à vontade divina, à vontade de Deus. Então, Jesus era o único que Deus proclamou do céu, que fazia a sua vontade e lhe agradava em tudo. Nós não fazemos a vontade de Deus em tudo. Nós precisamos pensar naquilo que vamos fazer, julgar os nossos desejos e paixões se são corretas e segundo a lei. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, não é automático que nós vamos fazer o que devemos fazer e que vamos cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos passar por um processo de oração, um processo de meditação, porque não conseguimos fazer aquilo que a lei nos diz para fazer. Deus, a lei é boa, é justa, ela não é má. Como diz Paulo no versículo 12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas eu tenho uma luta de desordem na minha pessoa, que nem todas as coisas que eu faço são boas. Por isso nós precisamos de Cristo. Então ele agradece. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Sim, pois com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o homem que quer se livrar de vício, que quer se livrar de pecado, ele não pode se afastar da lei de Deus. Porque a lei de Deus revela para ele o que é certo e o que é errado. Porque senão, Paulo não chamaria que a lei de Deus é boa, santa e justa. Mas, porém, ele não consegue obedecer à lei, fazer o que a lei quer. Em primeiro lugar, a lei quer que nós creiamos no Messias Jesus, que carregou os nossos pecados na cruz, como está Isaías 53. Isaías 53 está nos revelando a vontade de Deus, que estava na lei, do Cordeiro Pascal, que era Jesus, que iria substituir aquela ovelha do êxodo de Israel. Então, Isaías está falando de um Messias sofredor e que terminaria glorificado e ressurreto, como Jesus de Nazaré. E os judeus, eles têm muita raiva, os judeus ortodoxos que rejeitam Jesus têm muita raiva desse Jesus de Isaías 53, então é um texto até proibido para eles não lerem esse texto, para que os judeus não deixem aquele domínio que eles têm sobre os que seguem os rabinos ortodoxos. E quando ele aceita Jesus, lendo Isaías 53, eles são expulsos da sinagoga e tira as autoridades dele, os bens dele, às vezes. Então, por quê? Porque eles não têm Cristo. Então, eles não entendem a lei. Eles não têm entendimento da lei e nem praticam o que a lei de Deus queria, que é Jesus Nazareno. Como Isaías 53, levasse as nossas culpas, nosso pecado, de uma vez para sempre, com o novo sacerdócio. Então Paulo compara a lei, que ela é boa, justa, mas ela está morta. Ela não tem vida, ela precisa da vida de Cristo para que ela produza frutos na nossa mente. E nós estamos sempre lutando com as palavras de Jesus, as palavras proféticas e as nossas paixões da carne, do coração, do mundo e até dos espíritos caídos. Então foi exatamente isso que Satanás fez com Eva e Adão. Ele foi discutir a lei de Deus, que na época era não comer o fruto, e aquela lei acendeu, como diz Paulo, as paixões de Eva. O desejo, a concupiscência, operou no coração de Eva. E ela quis comer, desejou comer daquele fruto proibido da árvore do paraíso, do conhecimento do bem e do mal. Porque o pecado de Satanás tomou ocasião, pela lei que Deus tinha falado, e conseguiu na mente de Eva operar concupiscência no corpo dela. Ela viu que era desejável, comeu o fruto, era belo, e aí desobedeceu a Deus, o que não era a palavra de Deus e a voz de Deus que tinha falado a ela. Era para não comer daquele fruto. Então assim, os vários frutos
corações, dos nossos hormônios desordenados, da nossa mente, da nossa alma, nós somos tentados também a seguir essa maldade, essa crueldade, essa impureza do mal, do pecado, de Satanás. Por isso, o cristão deve estar sempre orando, o cristão deve estar sempre jejuando, sempre vigiando, para não ser devorado pelo pecado, pelo pai do pecado e da mentira, como disse Jesus, que é Satanás. Então, sempre vigiar, sempre orar e sempre agradecer e dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos infunde a sabedoria do alto para não seguirmos as nossas paixões desordenadas, nem as nossas ideologias mentirosas, ilusórias, desordenadas nesta curta vida. E sermos filhos de Deus adotivos por Jesus Cristo para alcançar a vida eterna. E aqui então nós encerramos o estudo do capítulo 7 de Romanos. E o capítulo próximo 8 nós já gravamos. E vamos passar posteriormente para o capítulo 9, seguindo a sequência, até o capítulo 16 dessa série de Romanos. Espero que você tenha gostado. E se você não aceitou Jesus ainda, aceite-o para a sua salvação, a dos seus e a sua segurança de vida eterna. Que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê graça para continuar na caminhada rumo à vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, esse foi o Alf. Até a próxima oportunidade.